Ok, muito bom dia. Pela graça do nosso Deus, estamos aqui nesta manhã de domingo e juntos teremos um tempo joia, com a palavra de Deus aberta. Muito obrigado por suas orações, pelo seu amor. Ontem nós estivemos na casa do amado irmão José Amâncio e da amada irmã Dona Geralda. Foi um tempo joia lá com eles e com alguns irmãos. E realmente é um tempo agradável, tempo que nós compartilhamos a palavra de Deus, tivemos comunhão com os irmãos, amém? E aqui estamos nós, nessa manhã de domingo. Se você pode, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5, Mateus, capítulo 5, e vamos orar, amém? Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor incondicional, Senhor. Te louvamos por sua presença juntamente conosco. Te louvamos pela obra consumada por Jesus Cristo, que nos dá livre acesso ao trono da graça. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã de domingo. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco nessa manhã, vai de encontro às nossas necessidades, cura, Senhor, transforma, livra, provê, Senhor. Vai adiante, Senhor, de cada um de nós nessa manhã e nessa semana. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o Messias de Israel, o nosso Redentor, que morreu na cruz por nós, mas a morte não pôde deter, ele ressuscitou, está vivo e vivo para sempre. Te amamos, Senhor, te adoramos e nos prostramos perante o Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Amém. Mateus capítulo 5, versículo 10 está escrito: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Versículo 3. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Olha, bem-aventurado, ou bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sabe, amados irmãos, vivemos dias difíceis. Esses dias que antecedem a volta de Jesus da terra. Quanto mais aproxima a volta de Cristo, mais difíceis serão os dias. As perseguições agora são bem claras em tempo, durante o dia, as perseguições têm só que aumentar. Então nós, nesses dias de perseguições, dias difíceis, nós não podemos perder de vista esse versículo de Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Para isso, precisamos nos concentrar nas coisas do nosso Deus e Pai. E no que Ele está fazendo em nossas vidas, no dia que se chama hoje. Assim, evitaremos uma reação da nossa parte natural do velho homem. Uma parte. Se nós estivermos cientes que seremos, perseguidos, mas perseguidos por causa do Evangelho, mas bem-aventurados por isso, porque nós somos do reino dos céus, concentrados nas coisas do que Deus está fazendo em nossas vidas no dia que se chama hoje, vamos evitar reações do homem natural, nosso, do velho homem.
durante as perseguições que estamos passando. Porque geralmente, olha, dá vontade muitas vezes de reagir. O velho homem quer pular na garganta daqueles que estão nos perseguindo, entendeu? O velho homem. Mas não é assim. Nós precisamos evitar essas reações naturais do velho homem. E para isso é crucial para nós discernirmos o tempo. E em especial as perseguições que sofremos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Por causa do testemunho da nossa fé. Pois assim estaremos brilhando mais e mais, não retraindo e não permitindo que o nosso sal se torne insípido. Em Provérbios 28, olha lá comigo, Provérbios 28, versículo 5, está escrito: os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Olha, os homens maus não entendem o que é justo. Não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Por causa do Espírito Santo que em nós habita, que nos dá discernimento. Às vezes ficamos confusos, porque temos a tendência de receber a palavra de Deus com a mente natural e não pela fé. E assim ficamos impedidos de entender que, conforme citado em Mateus, um passo de fé que nós damos produz perseguições. Então, é crucial para nós entendermos que as perseguições fazem parte das nossas vidas por causa do nosso testemunho de fé. Porque nós somos homens e mulheres de fé, chamados a andar por fé. E somos bem-aventurados, ou seja, abençoados por Deus, felizes, porque nós temos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó como nosso Deus. E isso só foi possível por causa da obra do Hamashia ben Davi, o Messias, filho de Davi, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Quando ele pagou um preço alto pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, sabe? E subiu aos céus, e ele nos deu uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança, uma viva esperança, mediante a ressurreição dele dentre os mortos. Então hoje nós podemos regozijar, alegrar nas perseguições que nós passamos, porque sabemos em quem nós temos crido e sabemos que Deus é poderoso para guardar o nosso depósito. Em 1 Coríntios capítulo 2, olha lá comigo. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15, está escrito: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Lembra de Provérbios? Que o homem mau, ele não entende o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. E nossa reação no velho homem gera mau testemunho. Por isso é muito importante nós estarmos cheios do Espírito Santo. Continue aqui, em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Uau! Hã? Muitas pessoas fazem aquilo que pensam ser certo, na busca de uma aprovação de Deus. Sabe? Mas se esquece que decisões naturais, sem discernimento
espiritual é tomada pelo velho homem, mesmo que seja o bom humano, não resulta em passo de fé. Romanos capítulo 14, versículo 23, né? Está escrito, o que não provém da fé é o quê? É pecado. A nossa fé é a única que agrada ao Senhor. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. E nossa fé precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Nós alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus, tomamos passo de fé, agradamos ao nosso Deus na nossa corrida. E nessa corrida da fé haverá perseguições por causa do nosso testemunho diante do nosso Deus. Por isso, precisamos encher-nos do Espírito Santo para não ter reações naturais e carnais durante a nossa corrida da fé. Deus está interessado em nossas vidas, em provar a nossa fé. Deus está sempre querendo provar a nossa fé, para que nosso testemunho seja mais alvo que a neve. Porque Ele quer provar a nossa fé. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito. Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha, bem-aventurado os homens que suportam com perseverança a aprovação. Bem-aventurado, seja feliz, seja abençoado por Deus. Nós, logo precisamos intensificar nossa confiança nas promessas do nosso Deus. E assim, alimentando nossa fé, agindo por toda a palavra que procede da boca de Deus. Como Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão o homem viverá, mas de quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. Assim viveremos. Assim nós buscamos o Senhor. E assim nós entendemos tudo, como está em Provérbios. Assim nós discernimos as coisas espirituais, como está em 1 Coríntios 2, 14 e 15. E assim vivemos. E mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo maltratados, mesmo sendo, privados de muitas coisas que o mundo lá fora acha louvável, reuniões sociais e muitas outras coisas, nós continuamos perseverantes na fé, no nosso chamado. Você quer ser uma pessoa que, mal compreendida, viva intensamente com Deus. Porque as pessoas não suportam, as pessoas carnais, inclusive crentes carnais, não suportam as coisas espirituais. Precisamos entender essas coisas. Precisamos discernir, porque nós somos chamados a viver intensamente com Deus, dando testemunho de fé. Quando somos perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo, a justiça de Deus é revelada em nossas vidas. A aprovação é para que Deus seja glorificado através da nossa perseverança pela fé, que nos faz brilhar neste mundo tenebroso. Neste mundo tenebroso. Provérbios capítulo 4, versículo 18, está escrito, Provérbios 4, versículo 18, está escrito: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam.
podemos brilhar mais e mais. Muitos tomam passos de fé, mas poucos continuam nessa vereda nos momentos de perseguições. Perseguições na vida de muitos de nós, filhos de Deus, é terríveis. Terrível. Terrível. São terríveis. São terríveis. Ou é terrível? A perseguição na vida de muitos de nós é terrível. É que eu ouvi falar as perseguições. Porque o velho homem se destaca e responde naturalmente a essas perseguições. E quando nós precisamos fazer morrer o nosso velho homem, para que possamos discernir tudo que está diante de nós e prevalecermos nas batalhas da vida. As pressões levam muitos de nós em busca do socorro natural, pois não conseguem continuar esperando no infinitamente mais que Deus prometeu em Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que habita em nós. Qual é o poder de Deus que habita em nós? O Espírito Santo, que nos selou e que perscruta as profundezas de Deus e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uau! Eu não sei qual é o seu problema nessa semana, não sei em que área da sua vida você está sendo perseguido nessa semana, mas quero dizer que na perseguição que você está vivendo, dê um testemunho de fé. Porque o nome do Senhor será glorificado, a justiça do Senhor será revelada no seu testemunho de fé, em perseverar, em não responder naturalmente, em não responder com o velho homem, mas responder espiritualmente, porque nós somos homens e mulheres espirituais, pedras vivas no edifício espiritual, como está escrito em 1 Pedro capítulo 2. Então, quando nós tratamos da fé, estamos falando de morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo. Mas os fariseus da nossa época estão sempre exigindo do povo de Deus o esforço próprio. Ensina que crer no Senhor e depender dele pela fé, sem esforço, é loucura. E tem muitos púlpitos com fariseus nessa manhã de domingo. Precisamos ter cuidado pelo que nós ouvimos. Se você não fazer isso, você não vai conseguir isso. Como se Deus fosse um negociante. Deus, Ele nos ama, Ele nos salvou gratuitamente e Ele tem prazer de agir em nossas vidas sem nós merecermos. Isso é graça. Isso é graça. Muitos estão ensinando que crer no Senhor e depender dele pela fé, sem esforço, é loucura. E exigem sacrifícios e ordenanças que estão fora da palavra de Deus. Em Gálatas 6, versículo 12. Gálatas 6, versículo 12. Olha lá. É bom a gente abrir a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus nos instruir. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Está escrito. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Uau! Olha só! Tem que fazer isso, aquilo outro, como doutrinas e preceitos de homens. E quando a sensualidade não tem valor algum, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Pense comigo nessa manhã. Satanás odeia a cruz de Cristo, pois ele sabe que somente ela, a cruz, nos cobre dos seus ataques. Quando decidimos viver pela fé, crendo e andando com Jesus, praticando, colocando em prática a palavra de Deus,
E isto é isto que nos protege em nosso dia a dia dos ataques do inimigo. Em Provérbios 28, 26, versículo 26, Provérbios 28, olha comigo. Provérbios 28, versículo 26, está escrito. Provérbios 28, versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas os que andam em sabedoria será salvo. Os que andam no seu próprio caminho, os que buscam o seu próprio interesse, que andam no seu próprio coração, é insensato. Insensato é aquele que anda confiando no seu próprio coração. Devemos sempre confiar em Deus, seja em qualquer circunstância. Confiar somente, crer somente e jamais desistir. O alvo não é minha justiça, e sim que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Assim, nas perseguições da vida, prevaleceremos pela fé e não pela força. Precisamos estar conscientes, amados irmãos, da presença de Deus em nossas vidas, para evitarmos os abismos da incredulidade. Em Provérbios capítulo 16, Provérbios 16, versículo 3, está escrito: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16, versículo 3. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confiar no Senhor, mesmo quando não estamos entendendo as situações, é dependermos unicamente dele. Em Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23 está escrito. Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Lucas 6, 22 e 23. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. E não querer essa companhia. Eu não vou convidar o Geraldo, eu não vou convidar o Felisberto, o Antônio, porque eles ficam falando só coisas de Deus. Eles incomodam a gente. Grande é o galardão diante de Deus, porque nós não rejeitamos o testemunho de Cristo em nossas vidas. Muitas vezes somos taxados de radicais, de ultrapassados. Quantas vezes? Até por irmãos nossos na fé. A nossa companhia se torna incômoda para os outros por causa da manifestação da nossa fé em Jesus Cristo. Quando agimos espiritualmente, vamos brilhar. E o mundo natural ficará incomodado e ofuscado com o nosso brilho. Amigos, parentes e até mesmo irmãos em Cristo se afastarão de nós. Mas não se deixe influenciar vivendo naturalmente, porque se assim o fizer, você agradará apenas a Satanás com a sua natural incredulidade e receberá tapinhas das costas de pessoas que andam na carne, que rejeitam as coisas do nosso Deus. Mas no momento das adversidades, estas mesmas pessoas se afastarão e não haverá ninguém para andar e chorar
com você no momento que você estiver sozinho. Se você permite os tapinhas das costas, agradando este mundo tenebroso, que jaz no maligno, no momento das adversidades, que sabe o que vai acontecer? Todos vão se afastar de você e você ficará sozinho. Então, por isso é importante agradar a Deus e não a homens, porque nunca você estará sozinho. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 35 e 36. Somos mais que vencedores. Quando formos perseguidos, quando tivermos privações, quando tivermos problemas, adversidades. Em Filipenses capítulo 2, olha comigo lá que a gente está terminando aqui nessa manhã, Filipenses 2, versículos 14 e 15 está escrito: fazei tudo sem murmuração, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo falando. Fazei tudo sem murmurações. O que Deus te chama a fazer, faça-o como se de fato é para Deus, de todo o coração. Não murmure, confie em Deus, confie nele, pois ele está trabalhando. E assim nós vamos brilhar no mundo pervertido, que jaz do maligno, um mundo tenebroso, governado por espíritos do mal, como está escrito em Efésios 6:12. Vamos brilhar neste mundo por causa da nossa fé. Este é o desejo de Deus para as nossas vidas, que brilhemos e reflitamos a sua glória em nossas vidas, mesmo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Somos o sal da terra, não podemos perder o sabor da fé, porque se isso acontecer, nos tornamos insípidos. Os homens pisarão em nós e não testemunharemos o verdadeiro valor da nossa fé. Por isso, amados irmãos, eu quero dizer para vocês nessa manhã de domingo, para a nossa semana, não abra mão da sua fé. Não pense que tudo está perdido. Há esperança, e quando nossa fé é manifestada, agradamos a Deus, e Ele tem um compromisso com sua palavra ao nosso respeito. Sejamos corajosos e caminhemos de fé em fé. Você e eu, nós somos bem-aventurados. E Deus é presente em qualquer situação, em qualquer lugar e em qualquer hora. Bem-aventurado é aquele que não confia no braço humano, na força humana. Jeremias 17:5. Bem-aventurado é aquele que não anda nos caminhos dos perversos, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurados serão todos aqueles que, perseguidos por causa do testemunho da fé, não retraem, não voltam para trás. Somos homens e mulheres de fé, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 39. E não vamos retrair, vamos ser perseverantes na fé. Vamos continuar caminhando, porque nós somos bem-aventurados, somos felizes, somos abençoados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
o nosso Deus. Nós amamos o Hamashia ben Davi, o Messias, filho de Davi, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Que essa semana, mesmo diante das perseguições da vida, mantenha o seu testemunho de fé. Viva intensamente com Deus. Mesmo que as pessoas te taxem de ultrapassado, de loucos. Mesmo que as pessoas agora te taxam de louco ou ultrapassado. Confie no Senhor. Porque no Senhor nosso Deus, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Bem-aventurados sois. Bem-aventurados. Amém? Amém? Amém. Se você está nos assistindo nessa manhã, ou durante a semana, ou à noite, e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Paulo disse em Romanos 10, versículo 9: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Entregue a sua vida agora a Jesus pela fé. Ele morreu por você, ele ressuscitou por você, e ele está vivo e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Se você gostaria de ter a certeza da sua salvação, olhe comigo agora, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração e dá uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5:17. Nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. Em 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa semana e que sejamos cientes que somos bem-aventurados, abençoados por Deus, mesmo nas perseguições da vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.